E cá estamos nós neste primeiro episódio da semana da Pilha de Livros e hoje vamos falar de gramática, mas calma, não vamos estar aqui a discutir pontos gramaticais, mas sim a falar da primeira gramática da língua portuguesa. Eu este fim de semana, no sábado, ao final da tarde, às 19 horas, já era de noite, para dizer a verdade, ainda estamos numa altura do ano em que ainda é de noite a essa hora, estive na Pay-Per-View Books, em Leiria, que é um espaço muito curioso. É uma livraria, é também uma papelaria, de certa maneira, é uma tipografia, é quase um museu com velhas prensas, com muitas máquinas usadas pelos tipógrafos, mas é um museu vivo porque essas máquinas estão ainda a ser usadas para fazer objetos que são livros, mas também são objetos de arte gráfica muito interessantes. Estive lá, estivemos a conversar, estive a falar um pouco da língua portuguesa, de alguns aspectos curiosos da nossa língua, da história de algumas palavras, de alguns enganos e desenganos. Foi uma sessão muito boa e convido-vos, se estiverem em Leiria ou se passarem por lá, a conhecer aquele espaço. Entretanto, lá acabei por comprar 3 livros, mas vou falar só de um deles. Um livro que é uma edição facsimilada de um livro muito importante da nossa língua, chama-se Gramática da Linguagem Portuguesa, de Fernão de Oliveira. Foi a primeira gramática da língua portuguesa. Esta é uma edição de 1981, da Biblioteca Nacional, e foi uma edição, como eu disse, facsimilada, portanto tenho aqui o texto. Nós podemos ter acesso a este texto pela Biblioteca Nacional, portanto este texto está disponível gratuitamente para qualquer pessoa que o queira descarregar em PDF. É um texto muito interessante, não é fácil de ler porque nós não estamos habituados, mas depois de começarmos conseguimos acompanhar esta descrição da língua portuguesa. Por exemplo, há pouco eu emprestei o livro à Zélia, a minha mulher, e ela abriu ao calhas e começou a ler o capítulo 13, que diz: pronuncia-se a letra B ante os beiços apertados, lançando para fora o bafo com ímpeto e quase com baba. Isto é uma descrição muito visual daquilo que acontece com a letra B. E é engraçado ver como, por exemplo, aqui usamos a palavra, o Fernando Oliveira usou a palavra beiços, bastante mais comum na época. É uma pequena preciosidade que eu comprei e tenho agora em casa. Não tinha, apesar de conhecer e de já ter escrito, aliás, sobre esta gramática, não a tinha nesta versão aqui em casa. Isto leva-me a falar destes livros curiosos, que são as gramáticas. As gramáticas são livros, mas se pensarmos, mas não é, a palavra gramática não quer dizer só este livro. Se pensarmos no livro de Fernão de Oliveira, A Gramática da Linguagem Portuguesa, que foi de 1536, nós podemos perguntar-nos, então, mas antes desta data não havia uma gramática portuguesa? Não havia uma gramática enquanto língua, enquanto livro, peço desculpa, mas havia gramática. A língua portuguesa já existia. A palavra gramática quer dizer duas coisas: o tal livro e o conjunto de regras que nós temos na cabeça que usamos quando estamos a falar. Para descrever todas estas regras precisamos, de forma exaustiva, precisamos de centenas e centenas de páginas, e é provável que ninguém tenha ainda conseguido fazer uma descrição completa dessas regras. As gramáticas descritivas da atualidade, que tentam descrever todas essas regras, por exemplo, uma gramática recente da Gulbenkian tem 3 grossíssimos volumes, e isso são 3 volumes que são livros de gramática que tentam descrever a tal gramática que temos na cabeça. Portanto, o livro neste caso, não é a invenção da gramática. As regras do português não vêm dos livros, elas vêm nos livros, mas elas existem antes destes livros. Portanto, é um engano que às vezes nós... quer dizer, uma pessoa que estuda línguas ou que estude estas questões, em princípio, não fará essa confusão, mas é muito habitual na sociedade em geral vermos que as pessoas pensam que as regras gramaticais são criadas pelos gramáticos. Os gramáticos, muitas vezes os que fizeram gramáticas normativas ao longo do tempo, escolhem algumas das regras, tentam que as pessoas evitem alguns usos, que no fundo também são regras da língua, mas partem dessa língua que já existe, partem dessas regras que já existem. O único caso em que temos uma criação de uma gramática no momento em que se está a escrever alguma coisa é quando alguém está a inventar uma língua nova, o Esperanto, por exemplo, e não só. Mesmo assim, normalmente essas línguas construídas, essas línguas artificiais, vão buscar materiais a outras línguas, vão buscar materiais a uso de outras línguas. Houve algumas tentativas de criar línguas com uma estrutura completamente nova, inovadora, mas são tentativas
que rapidamente falharam, porque os seres humanos têm uma forma muito particular de linguagem, tem uma forma particular de linguagem. As nossas línguas são criações ao longo do tempo, de forma inconsciente, são complexidades que surgem de forma espontânea ao longo do tempo. Quando eu digo espontânea aqui, não é que seja num momento só, mas sim sem que alguém queira criá-las. Elas criam-se na interação entre pessoas. E pronto. Este episódio vai ser curtinho para começarmos a semana, ainda por cima o tema é pesado, mas eu queria primeiro falar desta minha visita à Pay-Per-View Books, que eu gostei muito e gostei muito de ver aquelas máquinas, ver uma prensa antiga, ver os tipos lá, as letras feitas de metal, e gostei também de ver outra coisa. Havia lá uma exposição de máquinas de escrever. Esta exposição foi basicamente invadida de imediato por todas as crianças que lá estavam, incluindo os meus filhos. O Matias, o meu filho mais novo, começou imediatamente a querer escrever. Começou a escrever e tenho fotografias dele a teclar furiosamente naquelas teclas e a ver as letras a aparecer com o tipo, o pequenino tipo, a bater no papel e a aparecer a letra. Aquela forma tão física e tão óbvia de escrever, aquela maquinaria, aquele mecanismo, encantou, e isso foi também muito engraçado de ver como certas peças que parece que já não se usam, na verdade, já não é preciso, encantam tanto os mais novos. Foi uma experiência muito, muito curiosa. E pronto, deixo-vos. Hoje falámos deste livro, da primeira gramática da língua portuguesa. Durante a semana veremos o que é que vai aparecer aí, que livros é que vão aí aparecer e conversas vão aí, vou trazer até aqui à pilha de livros. Comentem como sempre e boa semana.